Vamos lá, pessoal, vamos começar agora a nossa sessão número 2, continuando a nossa matéria Estilo de Vida, e vamos entrar num tópico, eu amo muito esse tópico. Se trata a respeito de construir relacionamento com Deus. E nessa sessão número 2 e mais nessas próximas semanas, a gente vai trabalhar esse assunto de como construir um relacionamento com Deus. Eu me lembro de quando eu vim para Jesus Cristo, quando eu tive a oportunidade de ter um encontro com Jesus, e quando eu encontrei com Ele, foi algo maravilhoso. Eu ainda era muito jovem, ainda tinha 12 anos de idade, quase 13 anos de idade, mas para mim aquele encontro foi fantástico. Eu me lembro que aquilo que me deu uma oportunidade de ir até a igreja, meu primo começou primeiramente a ir à igreja, teve um encontro com Deus, falou para mim de Jesus de uma forma que eu não via a hora de poder ter um encontro com Deus também. E foi mais ou menos assim, eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com o meu primo, e meu primo falou assim: Rafa, eu falei com Deus e Deus me deu uma orientação e Deus me falou isso. E eu lembro que, eu não me lembro o que ele tinha perguntado para Deus e qual tinha sido a resposta de Deus, mas o que tinha sido mais marcante em tudo isso é que ele tinha um relacionamento com Deus. E até então eu tinha crescido com o entendimento de que Deus existe, com o entendimento de que Ele nos ama, que Ele é um Pai. Todo esse entendimento eu tinha, mas para mim, pessoalmente, eu não sabia que a gente podia estar tão próximo de Deus em um relacionamento com Ele. E através dessas palavras que eu tinha ouvido do meu primo, eu pensei assim: o quê? Você tem um relacionamento com Deus? Até então eu pensava que relacionamento com Deus a gente só teria o dia que a gente morresse, que aí sim a gente iria para o céu e lá no céu a gente encontraria Deus, poderia se comunicar com Ele. Eu não sabia que era uma possibilidade se comunicar e ter um relacionamento com Deus enquanto a gente ainda está aqui nessa terra, e depois de conhecer, estudar a palavra de Deus, estar mais próximo, aí que eu fui entender que sim, sempre esteve disponível para a gente. Tudo aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo foi para que a gente pudesse ter esse relacionamento restaurado com Deus. E nós vamos tratar desse assunto, vamos tratar de que hoje nós podemos ter esse relacionamento com Deus, nós podemos falar com Ele, Deus pode falar conosco, e durante as próximas sessões e aulas a gente vai trabalhar um pouquinho esse assunto, e eu creio que você, no seu relacionamento com Deus, vai crescer ainda mais, você vai experimentar algo maravilhoso, e eu tenho certeza que você já tem experimentado, por isso que você está aqui com sede, com desejo de crescer mais na presença de Deus. Então, nessa sessão a gente vai tratar de dois assuntos importantes. Um é que se trata a respeito da leitura bíblica e o outro assunto se trata a respeito de um diário. Vamos então trabalhar esses assuntos. Falamos a respeito de ler a Bíblia devocionalmente. É uma palavra muito pesada, forte, né? Quando você fala a palavra devocionalmente, o que significa ler a Bíblia de forma devocional ou devocionalmente? Essa é uma palavra que soa religiosa, não creio que a gente use em vários outros contextos, geralmente está bem relacionada à igreja. Mas quando nós falamos a respeito de ler a Bíblia devocionalmente, nós estamos falando a respeito de uma leitura constante, de uma leitura próxima, de uma devoção, muito mais do que simplesmente ter o exercício, a tarefa de ler a Bíblia, e ler a Bíblia, e ler a Bíblia, não somente o ato de ler o conteúdo bíblico, mas de uma aproximação, de uma devoção, de algo que conecta o coração com as Escrituras. Disso que nós estamos falando quando nós falamos a respeito de ler a Bíblia devocionalmente. E essa pergunta que ficou aqui para a gente pensar um pouquinho é o que acontece quando nós lemos a Bíblia devocionalmente. Porque existe a diferença. Se você simplesmente lê a Bíblia por ler e não está esperando nada a respeito dessa leitura, somente ler,
ela não vai te transformar, vai se tornar um trabalho acadêmico que você vai ler, vai examinar, vai julgar, vai apontar o dedo. Mas se você ler a Bíblia devocionalmente, com o coração conectado com a palavra de Deus, ela vai fazer algo. E o que acontece conosco quando nós lemos a Bíblia devocionalmente? Algumas das coisas que acontecem com a gente. Número 1, nós desenvolvemos intimidade com Deus. Que lindo é poder desenvolver intimidade, a coisa mais valiosa, mais maravilhosa nessa caminhada cristã é que nós podemos desenvolver intimidade com Deus. Eu me lembro que depois de ter o meu encontro com Deus, no sentido de que eu realmente percebi que Deus me amava, que Deus era real, que Ele estava próximo, que eu poderia viver uma vida com Deus, eu senti, a partir de agora, o que eu mais quero nessa vida é ter um relacionamento genuíno com Deus. O que eu mais quero nessa vida é desenvolver intimidade com Deus. O que eu mais quero nessa vida é não aguardar até que chegue o momento de eternidade para poder estar próximo de Deus. Eu me senti no momento que eu falei assim, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero ter esse relacionamento, eu quero entender um pouco mais a respeito do coração de Deus, o que Deus tem para fazer através da minha vida. E não queria me preocupar com mais nada, que tudo o resto fosse consequência de ter essa intimidade com Deus. E quando nós lemos a Bíblia devocionalmente, nós desenvolvemos essa intimidade com Deus. E essa é a nossa oração, que você possa se aproximar da palavra de Deus de tal forma que ela venha desenvolver essa intimidade com Deus. Porque a palavra de Deus vem direto do coração dele, vem direto para tocar os nossos corações. Então não é, a gente falou bastante a respeito do estilo de vida, logo no início, a respeito de como Deus está interessado na forma que a gente vive, e talvez pode ter soado em um momento ou outro, se não tomar cuidado, que a gente está lendo a Bíblia para identificar qual é a forma que nós devemos viver, identificar quais são as mudanças de comportamento que nós precisamos fazer nas nossas vidas, mas na verdade, tudo isso vai ser uma consequência de um relacionamento. Tudo isso vai ser consequência de uma intimidade. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia de forma devocional, nos aproximarmos de Deus, nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus. E eu me lembro, até estou gastando um pouquinho mais de tempo, ou investindo um pouquinho mais de tempo nesse ponto, porque é algo que eu gostaria que inspirasse todos os nossos corações, todas as nossas vidas, para começar a fazer com grande devoção, que é a leitura bíblica. Eu me lembro que quando eu tive esse encontro com Jesus, comecei a frequentar a igreja com maior frequência, participando das reuniões, eu me lembro que no começo tudo era tão incrível, que assim, eu não sentia tanta necessidade de ler a Bíblia inicialmente, porque tudo que eu ouvia mexia comigo, tudo que eu ouvia mudava a minha vida, mudava a minha forma de pensar, tudo aquilo me impactava de tal forma que qualquer investimento, qualquer coisa que vinha da palavra de Deus era o suficiente para mim e tocava a minha vida. Mas eu lembro que conforme foi crescendo, desenvolvendo, passaram-se alguns anos e eu cheguei ao ponto de eu estar ainda com mais sede de Deus, querendo mais de Deus. E eu tomei então a decisão de começar a ler a Bíblia. Na verdade, comecei a ler a Bíblia por causa de algumas situações na minha vida, eu queria algumas respostas de Deus. E eu pensei assim, poxa, eu tenho esse desejo de caminhar com Deus de tal forma que Deus pode comunicar diretamente comigo. Então eu sei que algumas pessoas naquela época poderiam me ajudar no meu entendimento, crescer, estudar a Bíblia, mas eu queria que Deus falasse diretamente ao meu coração. Então eu tomei essa decisão de começar a ler a Bíblia para que eu pudesse desenvolver esse relacionamento com Deus, Deus pudesse trazer algumas respostas na minha vida. E quando eu comecei a fazer isso, eu me lembro que o primeiro dia que eu tomei a decisão, peguei a Bíblia e falei, eu vou lê-la. E aí eu comecei a partir do livro de Mateus, né, Evangelho de Mateus no Novo Testamento. E quando eu comecei a ler, a palavra de Deus falava tão forte ao meu coração, essa conexão era tão forte que eu comecei a ler um capítulo após o outro
E eu li 16 capítulos direto, sem parar, porque eu achei que aquilo era incrível, estava falando ao meu coração, inspirando a minha vida. E a partir dali eu não vi a hora de ter um momento de leitura bíblica novamente. Eu fazia academia, sei que talvez hoje isso não seja tão óbvio, mas acredite, por um tempo levantava peso, estava forte, estava bem. E naquela época, quando eu era diligente nos meus treinos na academia, mas ao mesmo tempo eu lembro que enquanto eu estava na academia eu pensava assim, não vejo a hora de chegar em casa, porque logo que eu acabar aqui eu vou correndo para casa, chegar em casa, tomo um banho, pego minha Bíblia, vou ler a Bíblia. Porque é um momento que estava desenvolvendo a minha intimidade com Deus e que essa possa ser a sua realidade também. Que você possa chegar a um momento que você não vê a hora de ler a Bíblia porque ela vai transformar a sua vida. Você vai estar em um maior e mais profundo relacionamento e intimidade com Deus. E isso acontece com a gente quando nós lemos a Bíblia, não por lê-la, simplesmente por ler, mas quando nós lemos ela de forma devocional. Algo que acontece com a gente também, o que acontece? Nós encontramos força quando nós lemos a Bíblia devocionalmente. Encontramos força. Você vai ter experiência, se você ainda não lê a Bíblia constantemente, algumas pessoas que já leem a Bíblia constantemente podem testificar que você encontra força. Você às vezes está enfrentando problemas, dificuldades, grandes desafios, e aí você vai para a palavra de Deus. E você começa a ler a palavra de Deus começa a trazer força. E você é uma pessoa antes de ler a palavra de Deus, e depois você é outra pessoa depois de lê-la. A pessoa antes de ler a palavra de Deus vê tudo como grandes problemas, grandes dificuldades, não sabe como tudo vai se resolver. Mas depois que você lê a palavra de Deus, você encontra força, e aquilo que parecia ser um grande desafio se torna um desafio não tão grande assim, porque a perspectiva do tamanho de Deus, a graça dele, a presença dele conosco, se torna muito, muito maior. Então nós encontramos força quando nós lemos a palavra de Deus. Nós também recebemos direção e sabedoria. Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia e às vezes tem questões, decisões que nós precisamos tomar e nós não estamos totalmente certos de qual é o melhor caminho, mas no momento que nós estamos lendo a palavra de Deus, nós sentimos o quê? Sentimos um direcionamento de Deus. O Espírito Santo revela para a gente um direcionamento. E é isso que nós podemos encontrar quando nós lemos a palavra de Deus. Quando nós lemos devocionalmente, Deus vai nos orientar, vai trazer sabedoria. Nós temos na Bíblia, na verdade, uma coleção de livros da Bíblia que são chamados da literatura da sabedoria, inclui Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, e a gente pode estudar essa literatura, aprender para que a gente possa colocar em prática nas nossas vidas. Também nós encontramos conforto. Nos momentos que são difíceis, na perda de um ente querido, às vezes no momento de grande dificuldade, coração ansioso, atribulado, muita coisa acontecendo, e a gente lê a palavra de Deus, ela nos conforta, ela traz algo que é como um abraço da presença de Deus e nos fortalece, nos capacita. A palavra de Deus nos traz conforto. Nós somos também transformados na nossa maneira de pensar e como consequência, nós também somos transformados na nossa maneira de agir, na maneira que nós vivemos as nossas vidas. Também, nós percebemos, quando nós lemos a Bíblia, que tudo não se trata de nós mesmos. Não é sobre nós, mas se trata de outras pessoas, se trata de um contexto maior daquilo que Deus está fazendo. E quando nós temos essa perspectiva, a gente começa a sonhar com aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. E viver com essa perspectiva traz um bem-estar enorme para as nossas vidas. A gente não fica dependendo de nós mesmos, preocupado em buscar somente aquilo que vai nos beneficiar. A gente começa a ver outras vidas, amar outras pessoas, entender propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, tudo isso a gente aprende e são os benefícios de ler a Bíblia de forma devocional. Espero que isso esteja te inspirando. Para aqueles que já leem a Bíblia, no próximo encontro,
com a palavra de Deus você esteja empolgado para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Para aqueles que ainda não leem a Bíblia de forma devocional, que isso possa ter despertado uma grande curiosidade no seu coração e pensar assim, poxa, tudo isso vai acontecer com a minha vida? Sim, vai acontecer com você quando você encontrar com a palavra de Deus. E nós vamos continuar crendo que Deus vai continuar falando as nossas vidas. Esse é um momento maravilhoso. E agora, nesse momento, a gente vai ver algumas dicas de como você pode ler a Bíblia de forma devocional. Talvez aqui algumas pessoas já leem a Bíblia de forma devocional e quais seriam algumas dessas dicas? O que você diria para um amigo que funciona bem quando você quer ensinar a eles para ter consistência numa leitura bíblica? Talvez você não leia a Bíblia consistentemente, mas você leia algo consistentemente, um jornal, talvez um website que você acesse, um blog. Gente, existem algumas dicas que nós sabemos que podem nos ajudar para ler a Bíblia de forma consistente. Vamos dar uma olhadinha em algumas dessas dicas. Dica número 1, encontre um horário e um lugar regular, um local onde você vai estar sempre ali para a sua leitura. Não existe nada como você tirar aquele momentinho e você pode focar, concentrar, e se você sempre fizer no mesmo horário, seja pela manhã quando você acordar, seja quando você for dormir à noite, depois de você fazer isso consistentemente, talvez por 21 dias, quem sabe 40 dias consistentemente, isso vai se tornar um hábito na sua vida, e quando se torna um hábito, se torna muito mais fácil. Então encontre um local, encontre um lugar e um horário correto que venha funcionar bem para você. Outra dica, organize as ferramentas necessárias. Deixa tudo preparado. Você vai usar ali alguma caneta para sublinhar algo, talvez você precise do seu cafezinho, prepare tudo para que você não tenha nenhuma distração, esteja completamente focado naquilo que Deus vai falar. Depois, você pode também orar por entendimento. Você vai começar a sua leitura, peça a Deus para que Ele te oriente. A Bíblia foi escrita muitos anos atrás e existem muitos contextos que talvez sejam um pouquinho difíceis ou não familiar para a gente por causa do contexto histórico, então a gente pede para Deus nos capacitar. Em outras matérias aqui do nosso curso, a gente pode estudar e a gente equipa os alunos também para como ir mais a fundo no contexto, mas de forma inicial, orar, pedir para Deus entendimento para que a gente possa aprender e entender aquilo que Ele está falando. Também nós precisamos meditar naquilo que nós estamos lendo. Não somente ler uma vez e esquecer a respeito disso. Talvez você coloque até no seu calendário um lembrete, fala assim, ó, medite sobre, e quem sabe aquela passagem que você leu, mas para você engajar. Algumas pessoas funcionam dessa forma, outras de forma mais espontânea, mas que você possa procurar um momento e desenvolver isso e meditar para que você possa continuar crescendo no entendimento daquilo que Deus está falando para você. Outra coisa que você pode fazer também para te ajudar numa leitura consistente, você ver os benefícios, é escrever e verbalizar aquilo que você leu. Escreve algo a respeito, vai ajudar você a entender. Talvez você pode ler toda aquela passagem e depois escrever algo a respeito dela, ou escrever tudo aquilo que você se lembra a respeito dela, ou até mesmo em um momento em oração, você pode verbalizar. Falar aquilo que você leu, aquilo que você entendeu, como Deus falou ao seu coração. São passos que você pode tomar que vai te ajudar também nessa caminhada de desenvolver a sua leitura bíblica. E vamos sempre apreciar e valorizar a Bíblia. Nem todas as pessoas possuem a Bíblia disponíveis para elas. Tem países que a Bíblia é completamente proibida e nós temos a oportunidade de ler a Bíblia fácil, nas nossas mãos, com o nosso celular, talvez você baixar um aplicativo, ou se você gosta do próprio livro, tangível. Gente, a oportunidade é tremenda. Vamos valorizar e apreciar a Bíblia. Agora, existem alguns obstáculos na leitura bíblica, Vamos ver alguns desses obstáculos. Alguns dos obstáculos que podem nos impedir na nossa leitura devocional são o seguinte. Número 1, o legalismo.
Aquela coisa de você achar que você precisa ler a Bíblia porque é um ato é como se fosse uma lei, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Não, vamos olhar com outra perspectiva, de que nós estaremos lendo a Bíblia para desenvolver a nossa intimidade com Deus. O outro ponto é a comparação. Talvez você vê outras pessoas que parecem ter uma vida maravilhosa de leitura com Deus, desenvolvendo relacionamento, e você está tentando gerenciar a sua vida, organizar um tempo, está tudo muito difícil, você vê outras pessoas indo à frente, você pensa assim, será que eu também? Com certeza, mas evite a comparação. Outro ponto importante é que poxa, existe oposição, né? O inimigo não quer que você leia a Bíblia. Vamos enfrentar todos os obstáculos porque Deus quer falar conosco através da sua palavra. Tem a famosa preguiça. Quem que tem uma preguiça aí de vez em quando fala assim, poxa, quando eu tenho um tempinho de sobra, eu quero descansar, eu não quero fazer nada, eu gosto de não fazer nada. A gente não pode deixar que a preguiça nos atrapalhe na leitura da Bíblia, porque ela, na verdade, irá nos fortalecer. E temos que evitar todo tipo de distração. Talvez você precise colocar o seu celular no modo avião, desconectar do Wi-Fi, o que seja necessário para que o seu foco total esteja na palavra de Deus e nada te desvie e você possa receber mais daquilo que Deus está falando. Não pode deixar também que o sentimento de culpa te impeça de ler a palavra de Deus. Talvez você fez algo que você sente, poxa, isso é errado, e a tendência é se esconder. É o que aconteceu com Adão e Eva, eles pecaram, e quando eles pecaram, eles se esconderam, porque eles sentiram a culpa, se esconderam de Deus. E se você tiver num relacionamento com Deus, você sentiu que você errou, que você pecou, não quer dizer que você tem que parar de ler a Bíblia, significa que você tem que se aproximar de Deus e se aproximar da Bíblia. Leia ela, não deixe que a culpa crie um espaço entre você e a palavra de Deus, mas deixe que isso crie uma oportunidade de você se reaproximar de Deus mais uma vez. Então existem alguns obstáculos que são enfrentados na leitura bíblica, mas a gente pode vencê-los e experimentar o que Deus tem para nós. Agora, rapidamente, nós vamos olhar nesse conceito de diário, né? Agora, esse conceito de ter um diário, de escrever no diário, eu não sei para você, mas eu crescendo, eu aprendi que diário é coisas para as mulheres, são coisas para as menininhas, que elas têm o diário dela, escrevem como foi o dia, escrevem alguns pensamentos. Eu cresci num contexto que ninguém encorajava os homens a ter um diário, a escrever. Se você falasse que você está escrevendo no diário, é como se você fosse uma menininha, e tinha todo aquele bullying, aquele negócio. Mas o diário, na verdade, é algo muito poderoso. Eu vim a aprender isso quando eu tive a oportunidade de mudar para a Austrália. Eu mudei para a Austrália, morei lá durante 11 anos, e lá eu aprendi que o diário, na verdade, é algo muito poderoso nas nossas vidas. Que a gente pode escrever os nossos sentimentos, que a gente pode escrever aquilo que Deus está falando com a gente. E eu aprendi, interessante, que na cultura australiana e em muitos outros países, não tem nada a ver com o sexo da pessoa, não tem nada a ver de ser homem, ser mulher, ou tipo de personalidade. Para que você possa ter um diário, significa que talvez alguns de nós não fomos equipados dessa forma, a pensar dessa forma, mas nós podemos usar o diário para escrever aquilo que Deus está falando conosco. Isso é uma forma literária maravilhosa de registrar o que Deus está falando com a gente. Então a gente vai trabalhar nesse conceito do diário. E é interessante que escrever o que Deus está dizendo é um padrão bíblico. É um padrão bíblico. Na Bíblia, a gente só tem a Bíblia porque as pessoas pararam para escrever aquilo que Deus estava dizendo. Talvez os seus diários podem se tornar fontes de inspiração para gerações que ainda estão por vir. É um padrão bíblico. Deus diz para a gente escrever. Deus disse para Moisés para escrever a lei. Deus falou com Abacuque, falando assim, onde não tem visão, as pessoas perecem, escreva a visão. Então,
É importante que a gente esteja engajando dessa forma também com a palavra de Deus e escrevendo aquilo que Ele está revelando para a gente através de um diário. Falamos sobre a leitura, agora vamos trabalhar esse conceito do diário. Quais são algumas dicas para usar um diário, para ter um diário? Vamos começar da seguinte forma. Simplesmente comece a escrever. Se você é uma pessoa que escreve somente quando você está respondendo um texto no WhatsApp, respondendo um e-mail, você só escreve nessas circunstâncias, deixa eu te encorajar a começar a escrever aquilo que Deus está falando para você. E é algo simples. Como? Pega um papel, uma caneta. Algumas pessoas talvez prefiram escrever no próprio celular, no caderninho de anotação do celular. Mas comece simplesmente a escrever e você vai ver que muito entendimento, muita revelação vai vir a partir do momento que você está escrevendo. A dica número 2 que você pode fazer é fazer algumas perguntas a respeito da passagem que você está lendo. Pergunte assim, existe alguma promessa nessa passagem para a minha vida? O que Deus está dizendo? Será que eu estou vivendo essa promessa? Alguma promessa que eu preciso me agarrar a ela? Será que essa promessa é condicional? Se ela é condicional, o que eu preciso fazer na minha vida para receber essa promessa? Ou o que eu estou vendo nessa passagem que eu posso aprender a colocar em prática na minha vida? Pergunte também, o que nessa passagem que eu posso aprender que eu devo evitar na minha vida? Então você faz algumas perguntas a respeito da passagem para que você possa escrever ali o que Deus está te dizendo. Dica número 3, defina um formato. Qual vai ser o formato do seu diário? O que você vai escrever? Eu me lembro que quando os meus pais são separados e por um tempo o meu pai se comunicava comigo através de cartas. Isso naquela época o pessoal escrevia carta, colocava no correio, né, para falar com a gente. Então a gente estava morando em cidade diferente, eu morava com a minha mãe, meu pai escrevia cartas. E ele escrevia a carta, ele descrevia assim tudo que estava ao redor dele. Ele falava, filho, bom dia. Enquanto eu escrevo essa carta para você, eu estou vendo o sol entrando pela janela. O dia está de tal forma, e ele começava a descrever todo o local. Ele tinha todo um formato específico quando ele ia escrever uma carta para mim. Agora, como que será o seu diário? Você pode colocar aí o formato que você preferir, da maneira que você preferir. Pode começar com data, um tópico, você define o formato e começa a escrever dessa forma. E você vai ver que esse formato vai se repetir mais ou menos que naturalmente com o tempo. São dicas especiais que nos ajudam. Uma dica que a gente vai dar para você é, de repente, você colocar em prática o método PAPO, que a gente vai chamar de papo, método papo. Mas como que funciona esse método? Simples, PAPO significa o seguinte, passagem, atenção, prática e oração. Passagem, atenção, prática e oração. Qual é a passagem da Bíblia que você vai ler hoje? O que você selecionou? Essa aí é a sua passagem. Depois, atenção. O que te chama a atenção naquilo que você está lendo? Isso são coisas que você escreve. Poxa, o que se destacou nessa mensagem para mim foi... E você começa a escrever a respeito disso. Depois pensa assim, como eu posso colocar em prática essa mensagem? Como eu posso colocar em prática na minha vida, aplicar essa passagem na minha vida? E quando você terminar, você simplesmente faz uma oração. Você faz uma oração, mas é muito poderoso também você poder escrever uma oração. Escreva uma breve oração, não precisa ser uma oração muito longa, mas que Deus possa te abençoar e falar com você. E depois de algum tempo, alguns meses, quem sabe alguns anos, você pode voltar ao seu diário e você vai ver lá aquela oração e como Deus respondeu a sua oração. Método Papo é um método incrível se você ainda não tem nenhum método específico que você coloque em prática. Então, nosso encorajamento, enquanto a gente conclui essa sessão número 2, é que você inicie um papo diário com Deus. Tenha o seu diário, leia a Bíblia devocionalmente e comece a escrever uma passagem,
aquilo que te chama a atenção, aquilo que você vai colocar em prática. Como que você vai colocar em prática? E fazer uma oração. Quem sabe durante esse período que nós estamos juntos, você talvez não saiba, talvez você não goste muito dessa ideia de ter um diário e escrever, mas talvez somente pelas 7 semanas que nós estamos juntos, você teste isso. E deixe que o trabalho de engajar com a palavra de Deus e escrever aquilo que Deus está falando possa tocar no seu coração, te moldar. Eu tenho certeza que ao fim dessas 7 semanas, você vai ter uma história maravilhosa para contar. Então, de repente, se você não tem um diário, um caderno de anotação, escreva ali, colocar um lembrete no seu celular para você comprar, para que você possa registrar aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. E assim nós concluímos sessão número 2. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, abençoa cada pessoa, que eles possam ter um encontro com a palavra do Senhor e ter um entendimento para que possam escrever aquilo que o Senhor vai revelar e para onde eles vão continuar caminhando nos seus próximos passos. Te agradecemos em nome de Jesus e todos juntos dizemos amém. Deus abençoe.